nos reunimos para o estudo de nós mesmos, na verdade, porque quando nós estudamos o Espiritismo, pela nossa imortalidade, nós vamos estudar a nós mesmos, porque estudamos os espíritos, que somos nós. E à medida que vamos aprofundando o conhecimento, vamos aprofundando, evidentemente, o conhecimento a respeito de nós mesmos, para que nós possamos gerenciar melhor a nossa própria existência. A proposta, repetindo exatamente o que a Lina acabou de informar, como nós não temos pressa, o ponto não é esgotar o assunto, porque esse assunto é inesgotável à medida da nossa própria evolução. Então, nós deixamos aberto para perguntas, vocês fiquem à vontade para fazê-las, não existe problema em relação à interrupção, vai ser um prazer, porque sempre a proposta de uma aula é nós estudarmos juntos, não ser um monólogo, e sim um diálogo. Quando falamos a respeito de mediunidade, obviamente, desde quando nós tivemos a manifestação da primeira criatura que adentra do princípio inteligente, o princípio espiritual, para o reino nominal, nós temos, a partir daí, as manifestações de natureza mediúnica. Obviamente, de um mediunismo, de uma mediunidade primitiva, óbvio, até porque a criatura se encontrava ainda numa condição animalesca, mas se inicia aí, efetivamente, as condições da mediunidade, que vai evoluindo, obviamente, na mesma proporção que nós evoluímos. Por isso que dissemos a princípio que não é um assunto que se esgota, não tem como. Quanto mais nós evoluímos, mais nós vamos sutilizando esse processo da comunicação, mas ele existe. Tanto é uma realidade que, se nós formos buscar no nosso lar, ou nas obras de André Luiz, Libertação é um dos exemplos, nós vamos encontrar trabalhos mediúnicos realizados, né? Na obra Libertação, nós temos até no plano espiritual, em Nosso Lar, e também na própria obra Nosso Lar, nós temos a comunicação de Ricardo com a dona Laura, a sua esposa. Ricardo está reencarnado e ele faz um desdobramento ainda bebê, porque é um espírito mais evoluído, e se comunica com a dona Laura e com os demais familiares na casa deles, no Nosso Lar. No Libertação, nós temos Matilde, mãe do Gregório, em outra dimensão, que faz uso da mediunidade de determinados médiuns no Nosso Lar, ou seja, de uma dimensão espiritual para outra, fazendo uso da ectoplasmia desses médiuns para se materializar lá, terminologia comum que se utiliza, para se comunicar com o Gúbio, André Luiz e Vicente. Veja que ela vai se sutilizando, mas ela está para todos nós. Existem algumas colocações sobre proibição encontradas em Moisés, tanto em Números, no Velho Testamento, como em Deuteronômio. Não é uma realidade que Moisés teria proibido a mediunidade, o que não faria o menor sentido. O que Moisés faz, dado que o povo que ele liberta, o seu povo que ele liberta da servidão do Egito, estas pessoas estavam acostumadas não só às questões politeístas, poli de muito, teísmo de Deus, estavam acostumados com vários deuses, como a comunicação com o plano espiritual era de maneira vulgar, fútil. Fazia-se comunicação para tudo. E, obviamente, nós encontramos respostas para tudo. Se nós pedimos, por exemplo, atualmente os números do Powerball acumulado, nós vamos encontrar algum espírito que vai nos fornecer. Nós não vamos ganhar, mas serviremos de chacota para essa criatura que vai exatamente rir muito da nossa cara. Ou seja, tudo era consultado, e é exatamente esse ponto que Moisés faz a proibição. Tanto é que nós encontramos na passagem de Deuteronômio
pessoas que vão até a tenda de Moisés, não é? Porque dedo duro sempre existiu na história, e dizem para Moisés: Edade e Medade, eram duas pessoas, estão profetizando. A palavra profetizar não tinha nenhuma relação com criaturas que adentravam situações no futuro. A palavra médium não existia, né? Significa intermediário. Ela não existindo, a classificação do indivíduo que poderia ter vidência, que poderia, muito pouca gente sabia ler e escrever, mas que poderia psicografar, que poderia dar comunicações psicofônicas, né? A falada, eram os médiuns da época, e eram considerados, tratados como profetas. Claro, existiam os missionários, esses chamados profetas, que eram médiuns, mas missionários, como as demais criaturas, que, como nós dissemos a princípio, nós vamos até ver, todos nós somos médiuns. Né? E o que ocorre é que Edade e Medade vão falar para Moisés. Aliás, os acusadores lá vão falar para Moisés que Edade e Medade profetizavam. E Moisés diz: antes o povo do Senhor, o povo de Israel, dependendo da tradução, profetizasse como Edade e Medade. Significando que aquilo que vinha dos espíritos, e os espíritos que se comunicavam através dessas duas pessoas, eram comunicações sérias, eram comunicações sutis. Porque, repetindo aquilo que dissemos, qualquer situação era solicitada para os espíritos. Eu vou casar, sim ou não? Loiro, moreno, e coisas, todas elas de natureza fútil. Ninguém se movimentava se não tivesse uma consulta aos espíritos. E é exatamente neste ponto que Moisés vai interferir. Até porque ele não... Nós estudando o Velho Testamento, nós vamos encontrar que existiam trabalhos de ectoplasmia ou de materialização na tenda de Moisés. E não poderia ser diferente, né? A situação de uma comunicação de natureza séria. Até porque a palavra que significava médium era nabi, ou que é uma palavra para intermediário, aquele que intermedia. E como isso se dá? Não é? Quando nós dissemos todos nós somos médiuns. Há um desenvolvimento desde quando o princípio inteligente estagia nos peixes, onde começa o desenvolvimento da glândula pineal, que foi conhecida como epífise. Hoje é conhecida como glândula pineal, dado a sua importância, pode ser classificada muito brevemente como corpo pineal. A glândula pineal, ela até 1945, que em 45 André Luiz traz no livro Missionários da Luz, no seu capítulo 2º, e é lançado em 1945, várias funções da glândula pineal, que ainda recebia a classificação de epífise, o título do capítulo é epífise, mas várias funções dela. Até 1958, a nossa ciência acreditava que ela funcionava apenas para bloquear as manifestações sexuais do ser até a adolescência. Após esse fato, ela se cristalizava e não tinha mais utilidade para nada, não era inútil, porque a sua função de bloqueio das manifestações sexuais estava eliminada. Muito bem. Só que André Luiz traz uma série de informações, dizendo-nos, inclusive, que o processo da cristalização dela em si, o que é encontrado nos exames, que são cristais de apatita, ela é, além de uma série de outras posições, né, em relação à nossa organização fisiológica, ela é a antena de comunicação com os espíritos,
tanto para a emissão dos nossos pensamentos, que são ondas eletromagnéticas, como a recepção desses pensamentos. Olha a maravilha daquilo que nós somos. Percebemos, pensamentos são ondas eletromagnéticas que, através da epífise, nós recebemos ondas eletromagnéticas e transformamos em neuroquímica. Ou seja, a mediunidade, como diz Kardec no livro dos Médiuns, que é um tratado de mediunidade que não existe igual no planeta, a mediunidade, ela é orgânica. Todos nós temos a mediunidade de natureza orgânica. Já existe alguma pergunta aí? Sim, Roberto, a Carol está perguntando se há uma relação direta entre a quantidade de cristais na epífise com uma maior mediunidade. Excelente pergunta, Carol, porque esta é a realidade. Nós íamos tocar no assunto, você já captou, através da sua pineal. Mediunidade funcionando. Já fez, mediunidade funcionando total. É uma realidade, sim. Só concluindo o aspecto de que André Luiz traz uma série de informações e só em 1958 é que a ciência começaria a prestar atenção na pineal, porque é descoberta que ela é responsável pela produção de agora deu um branco. Melatonina. Melatonina, obrigado. Aí, a partir daí, começam as pesquisas. E esse processo de cristalização, que a Carol acaba de perguntar, ele demonstra o seguinte: quanto maior o volume, como vem uma onda eletromagnética, não? Que é o pensamento, então, vale lembrar que mediunidade não é algo só de espíritos desencarnados para espírito encarnado. Mediunidade é algo, como nós citamos a princípio, entre espíritos desencarnados em dimensões diferentes, entre espírito desencarnado para nós como reencarnados, entre reencarnados também, e de reencarnado para desencarnado. O processo é de comunicação de natureza integral. Vivemos num mundo de ondas. Bom, então, dentro da resposta específica em relação àquilo que a Carol colocou para nós, a onda eletromagnética, quando nós vamos captá-la, quanto maior a quantidade de cristais de apatita, ou seja, desta cristalização que existe na glândula pineal, mais tempo esta onda eletromagnética fica rebatendo, literalmente ricocheteando, não é? Porque cada cristal desse funciona como uma pequena antena. Olha a beleza daquilo que nós somos, não é? Ele funciona como uma pequena antena, e quanto maior a sua quantidade, esse sinal fica ricocheteando, dando, então, maior capacitação no processo mediúnico. Por isso que tenhamos uma mediunidade mais objetiva. Vamos chamar de objetiva a mediunidade que seja de psicografia, de psicofonia, entre outras que são mais objetivas. Tenhamos essa mediunidade mais objetiva ou menos objetiva, todos nós somos médiuns. Porque todos nós temos a glândula pineal, e ela chama pineal e fica aqui localizada nesse pontinho, né, bem diminuto. Tem uma característica de uma pinha, por isso que recebeu essa classificação de pineal, e todos nós, em possuindo essa glândula, nós recebemos e emitimos essas ondas, ou seja, os nossos pensamentos, essas ondas eletromagnéticas, através desse verdadeiro aparelho de emissão e recepção, né? Diminuto no tamanho, mas de uma importância fundamental. Por isso que, quando Kardec diz todos nós somos médiuns, isso é uma realidade, porque todos nós possuímos a glândula pineal. E aí, óbvio, não é? Alguns com ela mais objetiva, como dissemos, a mediunidade mais objetiva, outros
nem tanto, mas isso não significa dizer que não esteja emitindo e não esteja recebendo de acordo com o seu padrão mental. Por isso que nós vamos buscar o ensinamento de Jesus há mais de 2000 anos. Vigiai e orai. Né? Vigilância dos nossos pensamentos, porque nós estamos sempre na posição de sermos intermediários, de estarmos emitindo e influenciando, e recebemos e influenciarmos-nos influenciando. Né? Porque aquilo que nós trocamos, nós tendemos, muitas vezes, a passar para frente. Então, estamos intermediando sempre. Veja que a mediunidade não é um momento específico, mas é uma atuação constante em relação à dimensão que nós estivermos, seja essa de reencarnados ou de desencarnados. Bom, então, aquilo que nós poderíamos usar em Shakespeare, né, mas trazendo para a mediunidade, ser ou não ser, eis a questão, a resposta é claríssima, né, para todos nós, que o somos de fato. E somos nos momentos que, por vezes, são assim considerados, e não entendemos por quê, às vezes são colocados dessa maneira, são considerados mais simples. Você não tem mediunidade, né? Não veio com a responsabilidade de uma ferramenta de psicofonia, de psicografia, ou outra que seja, né? Você vai ser colocado para dar passe. É uma das mediunidades de extrema significância, tal qual qualquer outra, porque, primeiro, que ser veículo do bem o bem, ele não tem diante de Deus, ele não tem uma importância maior ou menor. O bem é o bem. Né? A intenção positiva da criatura em servir tem um valor no nível que ela se encontra de evolução. Um grande missionário vai produzir um bem para uma sociedade. Um missionário, como qualquer um de nós, tem as suas missões, de acordo com o seu nível evolutivo. O missionário que esteja num grau menor, ainda esteja num grau menor, quando nós aí fazemos uma comparação com esses grandes nomes, não é, que vivem em favor da sociedade, ele também será um missionário atendendo dentro dos níveis que é a sua proposta nesse momento evolutivo. Tanto é que Emmanuel, no Seara de Médiuns, vai nos alertar de que o lixeiro é o intermediário, é o médium da limpeza. Olha a questão de se posicionar adequadamente. Então, o indivíduo vai para uma câmara de passe, ele está servindo como um intermediário de recursos altamente elevados, porque as entidades espirituais vão doar dos fluidos espirituais, associá-los aos fluidos do passista, daquele que está aplicando a fluidoterapia ou o passe, para o benefício das pessoas, podendo levar cura ou até mesmo prevenção de determinadas enfermidades, ou beneficiando a criatura, abrindo-lhe as questões da sua manutenção em circuito fechado dos seus pensamentos e, efetivamente, podendo, em se abrindo, receber, abrir-se para o Evangelho, abrir-se para a sua renovação. Então, veja que todos os posicionamentos de um trabalhador, daquele que se propõe a trabalhar pelo bem, para ser intermediário do bem, tem o valor exatamente de acordo com aquilo que a pessoa está se propondo. Diga, Lina. Aras Paladino, Adriano está perguntando, essa glândula poderá perder sua capacidade de captação de ondas e diminuir, então, a prática da mediúnica objetiva, da mediunidade objetiva?
O livro dos médiuns nos dá a informação de que a mediunidade, em benefício da própria criatura, poderá ser momentaneamente suspensa por uma ação de nível espiritual, mas o indivíduo não perde as suas capacitações. Isso são momentos assim raríssimos, encontrados em muito poucos exemplos, aonde a pessoa possa estar se comprometendo em tal profundidade que isto poderá ocorrer, não significando que a ferramenta sofra dano. Não é? A ferramenta é a ferramenta. Uma vez feita a nossa proposta, quando nós estamos desencarnados, estamos lá na dimensão espiritual, porque vale a informação. Estamos na dimensão espiritual e vamos reencarnar. Nós fazemos uma proposta reencarnatória. Essa proposta reencarnatória vai constar, né, a nossa disponibilidade em utilizarmos, né, sermos veículos do bem, sermos veículos dessa proposta benéfica em favor do semelhante através desta ferramenta. Então, o perispírito sofre determinada operação, simples terminologia, né? Determinada operação, aonde, quando ele vai iniciar o seu processo reencarnatório, esta condição já predisposta no perispírito seja, evidentemente, transferida para o corpo físico. Então, a ferramenta em nada sofre. Agora, vai depender do indivíduo em relação a ela, né? Ou seja, se o meu comprometimento em relação a ela é menor, eu, pela minha própria posição, eu já faço determinados bloqueios e faço bloqueios numa proposta que é em meu próprio benefício. Eu posso fazer bloqueios, sim, em meu próprio benefício, que por vezes custa-nos, porque uma vez que está implementada organicamente, em não sendo educada, e essas são as propostas do KSSF, essas são as propostas das casas espíritas, na questão da educação da mediunidade, mas não só, né? Da sua educação considerando o seu exercício, mas não só. Por que não só? Porque mediunidade é com Jesus. Essa é a proposta do Espiritismo. Então, mediunidade com Jesus significa o indivíduo se intelectualizar nos assuntos normais, se intelectualizar em relação aos estudos, estudar doutrina, estudar mediunidade, exercitá-la, mas, acima de tudo, né, fazer o trabalho de reformulação interior, de transformação interior, conhecido como reforma íntima, para que nós sejamos mais efetivos, porque caridade exige discernimento. Quanto maior o discernimento da criatura, maior efetividade ela tem na aplicação e na condição de ser intermediário do bem. Então, veja, quando nós temos essa proposta e temos esta situação já organicamente falando, a questão da falta de seriedade em relação ao assunto nos leva, por vezes, a momentos desagradáveis, por insistirmos em nos mantermos fora da proposta que nós fizemos, não para os outros, mas para nós mesmos. Tem mais uma, não? Sim, tem mais uma aqui da Carol. Qual a sua opinião sobre o chá de ayahuasca e todos os tipos de estimulantes, né, nesse sentido, que parece super estimular a pineal? Na realidade, forçar a situação, como o ácido lisérgico também funciona, forçar uma situação como outras drogas e também esse chá. Você pura e simplesmente força uma situação, o que, em vez de tratar da ferramenta de uma maneira natural, equilibrada, nós forçamos. Toda vez que nós forçamos uma ferramenta, é a condição de não estarmos preparados para utilizar, ou preparados ou preparadas para utilizá-la bem.
se eu tenho uma ferramenta de corte elétrica, por exemplo, né, eu tenho que ter um curso, fazer um curso para os cuidados que são necessários em relação à minha própria segurança, não só das pessoas, de terceiros que eu esteja trabalhando próximo, mas da minha própria segurança. Então, eu vou me utilizar daquele equipamento com segurança para mim e para as pessoas que estejam próximas. Muito bem. Não é diferente na questão da mediunidade. Quando eu não tenha os cuidados adequados, né, que não são muitos, não exige da criatura nada que sejam forças do além. Né? O que se demanda, o que se pede é a disposição no trabalho, a disposição no estudo, a disposição no investimento da reformulação interior, que é benefício somente para a pessoa em caráter imediato. E a pessoa se melhorando, se beneficiando, ela vai fazer com que esses benefícios beneficiem outros, né? Sejam também voltados para outros. Quando eu utilize de produtos que abram as minhas condições momentaneamente daquilo que eu posso trabalhar de forma segura e equilibrada, eu faço com a ferramenta mediúnica, se podemos fazer como analogia, como comparação, aquilo que eu vou fazer descuidadamente com aquela ferramenta que eu tenha que ter um curso para saber utilizá-la de forma adequada. E, obviamente, terei lá os meus dissabores, porque vou adentrar na dimensão espiritual não necessariamente para atuar com espíritos de um nível mais elevado, mas vou atuar com quem estiver na fila, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Então, vou atuar, eu vou usar até ilustrar com um exemplo. Eu tenho um amigo que, quando jovem, ele decidiu por conta própria começar a treinar desdobramento consciente. Ou seja, nós fazemos isso todas as noites, não é? Ao dormirmos, nós nos desdobramos do nosso corpo físico e podemos ter uma atuação junto aos amigos espirituais, estejam esses amigos também encarnados ou desencarnados, ou podemos, pura e simplesmente, e não temos a menor noção do que está acontecendo, ficando meio anestesiado do lado do corpo, esperando que o corpo se recomponha as suas energias e reassumindo para as nossas manifestações no dia seguinte. Muito bem. Mas ele decidiu fazer desdobramentos conscientes. Bom, conclusão, sem nenhuma relação de estudo, sem nenhum cuidado, ou seja, sem absolutamente nada. Era a mesma coisa que utilizar de algum dos produtos para forçar a natureza. Bom, o primeiro que ele conseguiu, a entidade que se apresentou para ele era uma entidade com características monstruosas, que ele levou tamanho susto que ele não procurou repetir mais o exercício na casa dele ou em lugar algum. Aí ele nos encontrou depois de um tempo contando essa história, nós estávamos também estudando Espiritismo, estávamos até iniciando os cursos na doutrina de educação mediúnica, ele veio conversar conosco, e uma das hipóteses que poderia ser até o próprio mentor dele, que se manifestou com características estranhas para poder protegê-lo daquilo que ele estava fazendo de maneira completamente irresponsável, sem nenhum direcionamento. Por isso que o KSSF nos oferece os cursos, nos oferece as oportunidades de nós trabalharmos no sentido de tirarmos as nossas dúvidas, de nós nos esclarecermmos e de nós exercitarmos a nossa mediunidade com segurança, né? Seja na atividade que nós estivermos. Porque servir, conforme nos ensina Emmanuel, através da psicografia do Chico, é a honra que nos compete. E quando falamos em servir, é servir em qualquer lugar.
O indivíduo que esteja servindo na livraria, que esteja servindo na cantina, que esteja servindo no atendimento puro e simples, não estamos falando de atendimento fraterno, no atendimento ali de recepção das pessoas, ele está sendo intermediário do bem. Ele está sendo um médium, porque ele intermedia o benefício para aquele que está sendo atendido. Veja que as características do servir, as características da intermediação não precisam ser objetivas. Elas estão em qualquer posicionamento que nós tenhamos o interesse de poder fazer algo de bem para os outros. Até porque sempre somos intermediários, como dissemos. E Emmanuel, em Fonte Viva, no livro Fonte Viva, vai dizer que Deus atende a criatura pela criatura, através da criatura, significando dizer que, seja essa criatura encarnada ou desencarnada, ela estará sendo atendida por alguma pessoa. O benefício divino, o benefício dos bons espíritos vai através de alguém, e esse alguém, conforme dissemos, pode estar localizado onde estiver, ele vai ser o intermediário do bem para aquele que seja o necessitado ou a criatura que esteja, naquele momento, necessitando de algo. Junto com aquilo que, o alimento que eu entregue, por exemplo, na cantina, eu posso colocar os meus desejos, a minha prece, a minha disposição de que aquilo seja bom para a pessoa. Eu estou ou não estou intermediando o bem? Veja que mediunidade tem um conceito muito mais amplo daquilo que é pura e simplesmente dar comunicação para espírito. Porque para a comunicação para espírito, qualquer um dá. Né? Porque, como nós dissemos, utilizando o exemplo lá, quando falávamos a respeito de Moisés, o indivíduo que não seja um indivíduo sério, ao desencarnar, ele não se torna um indivíduo sério porque ele desencarnou. Né? É a mesma coisa que nós quiséssemos mudar a nossa personalidade porque mudamos de roupa. Porque depende da estação, nós mudamos a nossa vestimenta. Quando entramos no inverno, colocamos uma vestimenta apropriada, né? Muito mais adensada para nos proteger. Então, nós vamos encontrar o desocupado no encarnado será um desocupado desencarnado. Né? E essa intermediação, como dissemos, é de qualquer plano e no mesmo plano, sempre teremos alguém atendendo aquilo que nós nos propomos de acordo com os nossos interesses. Por isso que não basta ser pura e simplesmente um intermediário, mas não basta ser um bom médium, e sim um médium bom, o que muda de configuração diante da realidade daquilo que nós estamos nos propondo. Então, mediunidade é faculdade natural, não confundamos com sensibilidade. Sensibilidade todos nós desenvolvemos e à medida que vamos evoluindo, nós vamos aumentando a sensibilidade. Naturalmente que para iniciarmos a educação, o treino mediúnico, será, obviamente, trabalhada a nossa sensibilidade. Isso é uma questão lógica, né? Mas nós já trazemos, através das conquistas evolutivas, sensibilidade. Né? Por exemplo, a mamãe tem a sensibilidade em relação aos seus filhos, ou filho ou filha, porque consegue perceber, através da vibração do seu filho, da sua filha, ela consegue perceber se a criança, ou mesmo o adulto, porque é o filho ou a filha, está bem ou não está bem. Isto é sensibilidade materna. Estamos usando este exemplo, porque todos nós temos sensibilidade. Por isso que não dá para confundir uma coisa com outra, porque são dons que a criatura vai desenvolvendo à medida que vai evoluindo. Né? Então, estas são situações, por exemplo, mediunidade, eu estou sendo intermediário, significando, claro, que eu vou ampliar a minha sensibilidade. Mas sensibilidade
é algo que é de exercício e de conquista de cada um de nós, né? É a situação de sermos sensíveis diante de determinada ocorrência, de determinada situação. Então, bem característico. Nós próprios temos desenvolvimentos como espíritos que somos, né? Imaginemos um Jesus, a sua capacidade pessoal em matéria de desenvolvimento, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos que Jesus era médium de Deus. Claro, todos nós o somos, através dos seus inúmeros intermediários, né? No caso de Jesus, não era uma ação pura e simplesmente apenas mediúnica. Ele também tem os seus dons. Tanto é que, naquele caso da mulher hemorroíça, que era aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que nada mais era do que a condição menstrual que se transformava em hemorragia. E eram alvo de grande preconceito essas pessoas com esse tipo de patologia, porque a ignorância classificava essas mulheres como se elas tivessem parte com o demônio. E nós vemos que, em determinado momento, a mulher toca na vestimenta de Jesus e se cura. E ele percebe e pergunta: quem me tocou? E os apóstolos dizem: mas, Senhor, todo mundo está tocando. Era uma multidão que estava em volta. Disse: não, a pessoa que me tocou de forma diferente. Porque eu senti sair virtude, energias, né, de mim. Ou seja, era doação dele própria, né? Não era mais... Então, existem conquistas do próprio espírito. A sensibilidade, à medida da nossa evolução, também são conquistas e se ampliam. E quando nós vamos educar a mediunidade, claro, elas são trabalhadas no sentido de serem ainda mais exponenciadas para o trabalho. Porque acabamos de verificar, a mediunidade ela é muito sutil, ela é extremamente sutil, né? Quando nós vemos alguma coisa gritante, nós vemos um desequilíbrio, quando a situação é gritante, né? Porque ela é muito sutil. E por mais disciplinado que seja o médium, mais sutil ela é. Essas situações, desses arroubos que por vezes surgem, são casos de desequilíbrio. Mediunidade não tem esta ação. Por isso a necessidade da educação dela, do treinamento, do estudo e, acima de tudo, da evangelização da criatura. Até porque médium não é robô, por isso que precisa ser educado, né? Passividade não é desequilíbrio. Quando a situação vai para o desequilíbrio, o indivíduo precisa receber assistência espiritual para que isto não ocorra, né? Para que esta situação não se repita. Mediunidade, primeiro que o médium não é robô dos espíritos, os espíritos não fazem o que bem entendem dele, né? A não ser que haja um desequilíbrio. A passividade dada para a ação do espírito no procedimento mediúnico não significa perder o controle sobre aquilo que se está fazendo, né? Há um controle do médium sobre aquilo que se está fazendo, pela lógica. Até porque aqui nessa figura nós vemos um processo de comunicação. O médium, né, do lado esquerdo do vídeo, ele se concentra e, obviamente, amplia as suas capacidades de sensibilidade, fazendo com que o seu perispírito se expanda. O comunicante, no caso desencarnado, faz com que a sua condição vibratória, se for uma entidade mais elevada, ele adense um pouco mais a sua condição, o seu próprio perispírito, para fazer a conexão com o médium, que, como nós vemos, se dá via pineal. O desencarnado, no perispírito, continua tendo pineal. E nós, como encarnados, né, do perispírito para o corpo físico, nós temos, então, a pineal. E a comunicação se dá pela condição mental, são os pensamentos que são emitidos,
e não são emitidos de uma maneira cansativa. Não é algo que seja ditado, por exemplo, na psicografia, na psicofonia, como exemplo, né? Seja ditado palavra por palavra. Se não tem tu, vai tu mesmo, mas via de regra não é assim que funciona. Imagina se você tem um espírito que vai dar uma comunicação e precise ditar palavra por palavra. Como é que ficaria isso? Então, por exemplo, aí o médium vai lá, não é você, sou eu espírito, Jesus. A mensagem, ela é passada, codificada, e o médium decodifica. Olha a beleza, decodifica. Quanto mais preparado, quanto mais educado, quanto mais estudado e o mais reformado ou dentro das propostas de reforma íntima e mais disciplinado, essa decodificação ganha a mais qualidade e a mensagem tem maior qualidade. Nós não estamos falando de formatação, de forma, falamos de conteúdo. Esta mensagem tem o conteúdo e tem menos ruído na comunicação com o espírito. Ruído, entenda-se, interferência do médium na comunicação, caso ele despreze, né, não tenha um foco efetivo nas propostas do trabalho aquele que está se colocando. Né? Por isso que dissemos, é um conjunto. E essa influência, ela quanto menor, dado todas essas características dos exercícios, do estudo e das propostas de reformulação interior, de reforma íntima, ou seja, evangelização do ser, esse conjunto como um todo faz com que esta decodificação tenha um menor nível de ruído possível. Alguma coisa como se você ter um aparelho, né, uma TV de boa qualidade ou uma TV de uma qualidade inferior. O que vai acontecer? O sinal é o mesmo, mas o aparelho que está sendo utilizado oferece menor capacidade de captação das ondas que estão sendo emitidas e a imagem não é tão boa. É simples entender. Por isso que nós verificamos o seguinte: sempre existem questões de dúvidas, principalmente quando nós nos propomos e estamos iniciando a nossa educação mediúnica, que sempre existem dúvidas, tipo, sou eu quem fala ou eu que escreve? Quando nós iniciamos exercícios, especificamente em algumas áreas, né, para o trabalho mediúnico, é óbvio que não é um processo de ligação de tomada. Lembremos, nós não somos robôs, né? Não é colocar um plug ali e viramos, de repente, um alto-falante se for a psicofonia. Ou então viramos um robô para psicografar. Não é assim. Há toda uma necessidade de alinhamento energético, vibratório, há todo um alinhamento para que nós possamos, à medida do nosso treinamento, do nosso desenvolvimento, nós possamos ir afinando esta ferramenta que nós estamos utilizando. Lembremos-nos lá pela analogia, pela comparação que nós fizemos. Temos uma ferramenta de corte e vamos fazer um curso para utilizá-la da maneira mais segura possível e, claro, que tenha a rentabilidade que nós esperamos dela. Então, por vezes, dependendo do equipamento, não é um curso de 1 hora. Por vezes são mais de um dia, 2, 3, uma semana. Depende daquilo que é a proposta e o que seja, né, o trabalho. Por isso que há toda uma estruturação nessa condição, até porque a sutileza se dá através de transmissões de ondas, transmissão, captação e, por nossa vez, nossa transmissão e também captação
pelos espíritos com os quais nós nos relacionamos. Bom, surge aí a questão, mas existem aspectos anímicos. Veja, animismo não é fraude, né? São situações completamente diferentes. Animismo, a palavra animismo vem de anima, que significa alma, que vem do latim alma. Nós não somos intermediários, obviamente, passa pelo médium. Por isso a necessidade que voltamos a tocar no ponto da vigilância, da oração, do estudo, do exercício, da busca da evangelização como reforma íntima. Por isso essa necessidade, para que a nossa influência seja cada vez menor no processo. O próprio Chico Xavier nos mostrava isso, né? Mas em coisas assim que tinham uma significância perto de zero. Em mensagens para mamães que iam até o centro. Querida mãezinha. Não é? Era algo que era dele. A pessoa tem 50 janeiros. Era algo que era da região onde o Chico nasceu, lá em Pedro Leopoldo. Se referir à idade como janeiros. Indivíduo desencarnou com tantos janeiros. Mas, no entanto, as mensagens dele, que recebidas por ele, tinham absolutamente tudo. Datas, apelidos de pessoas que o indivíduo que estava lá no centro nem sabia que este ou aquele tinha apelido quando estava encarnado, todos os detalhes, etc. Mas mostrava que passa pelo médium. Mas quanto menor, né, o que muda uma mensagem, querida mãezinha? Tendo toda a estrutura, né, perfeita. O que muda 60 anos de 60 janeiros? Absolutamente nada. Né? Não há que se prender em aspectos da forma, e sim no conteúdo. Mas veja, passa pelo médium. Ah, mas a mediunidade do Chico não era mecânica? Era, mas passa pelo médium. Os espíritos não fazem um trabalho de natureza a se utilizar do médium, sim, mas ele está vigilante e passa por ele. Por isso que é interessante novamente verificar o quanto é importante e de responsabilidade daquele que se posiciona como médium para que ele possa ser uma ferramenta útil na mão dos espíritos que vão se utilizar com a competência dele, com o gerenciamento dele, com a vigilância dele ou dela médium. Né? Então, para ser bom médium é necessário, como dissemos e repetimos diversas vezes, esforço, disciplina, trabalho, estudo, etc. Né? Nada que seja uma coisa exagerada, dentro das nossas possibilidades. Né? Humildade acima de tudo. Não existem preocupações com forma, como dissemos. Então, receber grandes nomes, isso não significa absolutamente nada. Porque espíritos elevados não têm preocupação com nome. Né? Receber grandes nomes, receber Jesus, né? Mas tem Jesus, o sapateiro, o dono da mercearia, etc. Tem um monte de Jesus. Os nomes não significam, não endossam mensagens. Não, o que endossa a mensagem é a qualidade da informação. Por isso, a necessidade de procurarmos manter a moral e pensamentos elevados, tendo a humildade de recebermos as comunicações, não dando importância para, por vezes, né, coisas extremamente elaboradas, achando que, por muito dizer, tenha maior qualidade do que a comunicação, por vezes, mais simples. Tem uma história muito interessante, porque é de Humberto de Campos, espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nós já contamos em outras oportunidades quando tratamos desse assunto. Está no livro Crônicas de Além Túmulo. Humberto de Campos narra uma situação ocorrida numa casa espírita. E era uma aula de educação mediúnica. E naquela aula especificamente, na casa espírita, haveria
o treinamento, o exercício da psicofonia. E, claro, ordenadamente, cada aluno, cada médium daria a sua comunicação por sua vez. Bom, e estava disciplinadamente ocorrendo a reunião, a aula, etc. As comunicações se sucediam e, de repente, num dos alunos começou uma comunicação de um espírito que tinha características daquilo que se conhece como preto velho, que, por vezes, o espírito se apresenta porque foi para ele uma reencarnação que teve muito significado, que foram espíritos que passaram, né, nossos irmãos africanos, que, por vezes, passaram pela condição da escravidão e foi significativo o aprendizado nesta existência e o espírito pode se apresentar. Tem, às vezes, algumas colocações do tipo que a gente encontra no meio espírita, dizendo que não, porque isso, porque aquilo, porque o espírito se comunica assim, assado. Nós temos que entender que isso não são opiniões de pessoas, né? O espírito se comunica de acordo com aquilo que seja importante não para ele apenas, mas para a pessoa que esteja sendo atendida. Nós vamos dar um exemplo bem simples. Se nós vamos numa igreja e chegamos lá e todos os nichos estão vazios, nicho é aquela casinha onde põe o santo. Se tiver tudo vazio, não tiver nenhum tipo de decoração na igreja, nós vamos olhar aquilo, se nós somos católicos, por exemplo, e vamos dizer, nossa, mas que igreja pobre, né? Não tem cuidado nenhum, os nichos estão todos vazios, não tem as imagens. Por quê? Porque a proposta para aquelas pessoas que frequentam é aquilo que se espera. Mas se a gente vai, por exemplo, numa casa espírita e chega lá, está uma série de imagens, né, de pessoas que foram canonizadas, né, os chamados santos, uma série de imagens, de fotos e coisas do gênero, né, aquilo é estranho, porque não é isso que nós buscamos. Então, a gente tem que entender que os espíritos se apresentam de acordo com a necessidade das pessoas. E tem pessoas que têm maior necessidade de determinadas atividades e os espíritos se apresentam de acordo. É importante verificar, ninguém é agredido nas leis de Deus. Todos nós somos respeitados. Por isso que nosso lar não é uma cidade espírita, é uma cidade ecumênica, onde nós temos também espíritas. Mas nós temos lá templos religiosos que atendem outras doutrinas, outras religiões. Nosso lar, por acaso, também tem espíritas lá. Da mesma maneira que nós vamos no KSSF ali em Deerfield, e nós vamos encontrar em Deerfield igreja, sinagoga, né, igreja católica, igrejas que são evangélicas e assim sucessivamente. É exatamente uma configuração semelhante. Muito bem. Aí o espírito se apresentou, mas tão logo começou a comunicação, a dirigente do trabalho virou-se para o espírito, através do médium, evidentemente, dizendo, o senhor nos desculpe a interrupção, mas nós não aceitamos esse tipo de comunicação aqui na nossa casa. E aí o espírito, com aquela simplicidade toda, né, pediu desculpas e se retirou. E aí a aula continuou, os exercícios continuaram, passado um tempo, naquele mesmo médium cuja entidade a dirigente havia solicitado para que se retirasse, começou uma outra comunicação. Só que dessa vez era uma comunicação de uma qualidade, de uma profundidade, de uma beleza, de uma elevação tamanha e com um nível de sentimento tão grande que as pessoas começaram a se emocionar, inclusive a própria dirigente se emocionou diante daquele quadro belíssimo, e quando a entidade foi encerrando a sua comunicação, terminada a comunicação, a dirigente virou-se para a entidade, através do médium, evidentemente, e disse, antes que o senhor vá embora, eu gostaria de saber o seu nome. Ele disse, perfeitamente, minha senhora, eu sou o doutor fulano de tal, o mesmo preto velho que a senhora acaba de mandar embora.
serve para as nossas reflexões em relação às nossas responsabilidades, a nossa disciplina e o nosso respeito. E, acima de tudo, né, sempre o conteúdo e nunca a forma. Lembrando Emmanuel, conforme orientação dele para o Chico, quando o Chico começou os seus trabalhos, né, mediúnicos com o Emmanuel, que o Chico questionou o Emmanuel do que era necessário para ser um bom médium e um médium bom. E Emmanuel disse que 3 coisas eram extremamente necessárias. A primeira era disciplina, a segunda era disciplina e a terceira era disciplina. E nós verificamos que quando nós não temos esta proposta da disciplina, nós temos que parar para pensar que nós estamos lidando com pessoas que podem, pura e simplesmente, estar numa dimensão diferente da nossa, mas merecem o nosso respeito, como nós merecemos o respeito delas e daqueles com os quais nós nos relacionamos. Fica aí a nossa mensagem, esperando que tenha atendido, dentro do possível, né, pelo tempo, o seu interesse, pedindo para que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.